Agora, o que que eu posso falar desse João, que eu acredito ser o apóstolo e o autor, do texto? Vamos começar pelo seu nome. O nome João é um nome de significado muito rico no hebraico. Eu já falei em algumas oportunidades, e talvez você já ouviu, que na época bíblica, eles escolhiam os nomes pelo significado, mais do que pela sonoridade ou qualquer outro recurso. Hoje, por exemplo, um nome pode ser escolhido porque, sei lá, tem um jogador de futebol, aí começam a colocar o tanto de Neymar que está aparecendo aí hoje, né? Garotos com o nome de Neymar, de Ronaldo, tem muitos por causa do futebol. No passado era por causa de novelas, cantores. Quantos Robertos Carlos nasceram nos anos 70 e 80? Por causa do cantor Roberto Carlos. Mas na Bíblia não era assim. O nome era escolhido principalmente pelo significado dele. Sendo assim, o que significa o nome João? João, na sua forma hebraica, Yohanan, é a junção de duas palavras. O nome de Deus abreviado, que você sabe que tem o tetragrama sagrado, que são 4 letras do hebraico que formam o nome de Deus. E o nome de Deus, muitas vezes, não era pronunciado pelos judeus por questão de reverência. Então, eles abreviavam, às vezes, o nome de Deus. Por exemplo, Joel, em hebraico, Yoel, significa Deus, o Senhor, o nome sagrado, o Senhor é Deus. Joel, o Senhor é Deus. Pegavam o nome de Deus e o abreviavam. Simples assim. Nós temos, então, Io, que é o nome abreviado de Deus, e Hanam. Hanam vem da palavra Haná, em hebraico, que significa graça, graciosidade, favor imerecido. Já ouviu alguma mulher chamada Ana? Pois é, Ana é a forma portuguesa do nome Haná, em hebraico. Significa graciosa, alguém generosa, alguém que lembra a graça de Deus. Então, juntando Haná com Yo, que é a abreviatura do nome sagrado de Deus, você tem Yohanan, o Senhor concede a graça. Esse é o sentido do nome do autor do livro e do discípulo amado. Agora, como a história dele começa? Bom, nós podemos pegar a história dele a partir de alguns elementos que aparecem no próprio evangelho. Eu vou colocar um mapa aqui, ele não está muito bom, porque ele pega desde uma perspectiva do Mar Morto para o Mar Mediterrâneo, então o mapa ficou um pouco deitado e parece que o Rio Jordão está assim, perpendicular, mas dá para vocês terem uma ideia. Lá no alto do monte do Rio Jordão, você tem a região da Galileia. E na Galileia você tinha a cidade de Cafarnaum. Provavelmente na cidade de Cafarnaum moravam dois jovens amigos, um chamado André, o outro chamado João. André é o irmão de Pedro, do apóstolo Pedro. Esses jovens ouviram de um pregador chamado João Batista, que estava pregando aqui na cidade de Betânia, às margens do rio Jordão, perto de Jericó. Então eles saíram lá do norte e vieram para cá e se tornaram discípulos de João Batista. Isso está no próprio Evangelho de João, capítulo 1, quando João Batista está pregando ali, diz assim, olha, Evangelho de João, capítulo 1, deixa eu ver aqui, versículo 19. Esse foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas e perguntaram quem ele era. Ele estava pregando ali naquele lugar. Ele fala, eu não sou o profeta, não sou Elias, não sou o Messias, eu sou apenas aquele que anuncia a vinda do Messias. E ele estava pregando justamente na região ali do Rio Jordão. Aí, a Bíblia fala o seguinte, no capítulo 1 ainda, no verso 35. No dia seguinte, João estava novamente na companhia de dois de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, este é o Cordeiro de Deus. Ouvindo isso, os dois discípulos do Batista seguiram Jesus. Jesus estava andando, eles estavam indo logo atrás de Jesus, e Jesus falou assim: O que vocês desejam? Senhor, onde é que o senhor está morando? Onde é que o senhor está hospedado? E a Bíblia fala que Jesus falou: Venham e vejam. E eles passaram o resto daquele dia conversando com Jesus. Eles deixaram então de ser discípulos de João Batista e se tornaram discípulos de Jesus. E o Evangelho fala
sobre esses dois discípulos. Diz o seguinte, olha, eh, então eles foram e ficaram com Jesus, né. Deixa-me só ver aqui, Rabi, o que quer dizer mestre. Aqui diz aqui, verso 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e haviam seguido Jesus. Então, daqueles dois discípulos que João Batista manda, um deles era André. E o outro? Os comentaristas pensam que o outro é o próprio apóstolo João. Que ele sempre aparece no evangelho de maneira assim, codificada. Ele não fala direto do nome dele, ele fala assim: o discípulo a quem o Senhor amava, o outro discípulo, sabe? Ele não fala direto do nome dele. Talvez uma questão de humildade. Então, provavelmente seriam André e João, discípulo amado. Os dois discípulos que deixam de seguir João Batista e passam a seguir Jesus. Jesus fica um tempo ali na região de Betânia, perto do Rio Jordão. Jesus sai dali, vai para o deserto ser tentado pelo diabo. Quando Jesus volta, Jesus continua o ministério dele ali. João Batista vai para a região de Elim, onde ele também vai fazer os seus batismos. E logo depois, Jesus ouve que João Batista foi preso. Então Jesus sai com os discípulos daquela região e começa a ir para o norte. E Jesus volta para Galileia e inicia o ministério dele praticamente na Galileia, ou reinicia se você quiser, porque houve um núcleo aqui embaixo no Rio Jordão, e ele começa de novo lá na Galileia, onde Jesus vai morar em Cafarnaum, cidade onde já moravam Pedro, Tiago, João e André. E ali e Mateus também, Levi e Mateus. E ali em Cafarnaum, na Galileia, Jesus começa o movimento missionário dele. Tudo bem até aí? Ok. Mas o que mais nós podemos aprender desse João que começa a seguir Jesus? Vamos falar o que os evangelhos me dizem da família dele. Eu vou colocar um texto aqui para vocês acompanharem comigo. Mateus capítulo 10, versículo 2. Diz assim: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Falamos disso. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então aqui eu já aprendo por essa passagem bíblica duas coisas em relação a João. Primeiro, que ele tinha um irmão chamado Tiago, ok? E que o pai deles chamava-se Zebedeu. Então já temos algumas informações aí. Ele foi discípulo de João Batista, deixou João Batista para seguir Jesus, seu pai se chamava Zebedeu e o seu irmão chamava-se Tiago.